O sistema parlamentar burguês e o multipartidarismo não são a democracia. Publicado no novacultura.info em 27 de fevereiro de 2025. A democracia, pregada pelos políticos ocidentais e seus porta-vozes, está causando caos no planeta. Eles difamam ferozmente os sistemas políticos dos países socialistas e das nações que buscam a independência, enquanto propagandeiam que o sistema parlamentar e o multipartidarismo ocidentais são a forma política mais avançada e ideal, o modelo de democracia. Na sociedade capitalista, o sistema parlamentar e o multipartidarismo existem, em essência, para garantir o domínio das classes privilegiadas. A sociedade capitalista é uma sociedade movida pelo dinheiro e pelo poder, uma sociedade de competição selvagem e cheia de falsidades. No mundo ocidental, onde as massas trabalhadoras são escravizadas pelo capital, não pode existir uma verdadeira democracia. O sistema parlamentar, descrito pelos ocidentais como democracia política, é um sistema político reacionário que busca apenas os interesses dos capitalistas monopolistas. Os capitalistas usam o parlamento para legalizar a exploração e a opressão cruel das massas trabalhadoras. Os governantes reacionários tentam disfarçar o sistema parlamentar com uma fachada de democracia, afirmando que todos os membros da sociedade têm o direito de votar e de serem votados, e que o parlamento é composto por representantes de diferentes classes, camadas sociais e grupos minoritários por meio de eleições livres, democráticas e universais, com competição de ideias. No entanto, as eleições não são uma competição de ideias, mas sim de dinheiro. Aqueles que gastam mais dinheiro nas eleições, os capitalistas monopolistas e seus representantes, acabam ocupando a maioria dos assentos no parlamento. Assim, os desempregados e os pobres, que vagam pelas ruas, nem sequer podem sonhar em participar das eleições. Os Estados Unidos, considerados o modelo da democracia política ocidental, são um exemplo claro disso. Nesse país, para se candidatar a um cargo no Congresso, é preciso ter muito dinheiro, mais do que qualquer habilidade política. Todo o processo eleitoral, desde a indicação dos candidatos até a propaganda na TV e nos jornais, é uma questão de gastar dinheiro. Aqueles que se tornam candidatos por meio de manobras nos bastidores gastam enormes quantias de dinheiro para aparecer em programas de TV em horários nobres, fazendo discursos e promessas para ganhar popularidade. Nos Estados Unidos, esse fenômeno se repete periodicamente. Para arrecadar fundos, os candidatos realizam campanhas de arrecadação, e os doadores são justamente os ricos e os grandes monopólios. Eles apoiam candidatos que prometem implementar políticas favoráveis a seus interesses, investindo grandes somas de dinheiro. É um investimento político em benefício do capital. Os candidatos sabem muito bem disso e fazem de tudo para agradar aos ricos e aos monopólios, pois seu sucesso depende disso. O Pew Research Center dos Estados Unidos observou que a maioria dos cidadãos comuns considera que as campanhas políticas custam muito dinheiro e que os políticos eleitos estão mais preocupados em agradar aos doadores e aos grupos de interesse especiais do que em servir ao povo. Os congressistas relutam em separar os interesses financeiros de seus cargos públicos. Os capitalistas, literalmente, compram candidatos e manipulam as eleições, impondo suas demandas aos eleitos. O sistema americano permite exatamente isso. As últimas eleições presidenciais e legislativas nos Estados Unidos foram uma disputa de quantias astronômicas de dinheiro. Por isso, as eleições americanas são conhecidas mundialmente como as eleições com o maior gasto de dinheiro da história. Para o cidadão comum americano, participar das eleições é uma perda de tempo, um jogo completamente inútil. Nos Estados Unidos, que se autodenominam uma democracia, metade das pessoas com direito a voto não se registram para votar, e mesmo entre os registrados, metade não participa das eleições. No final, os governantes do país são eleitos por uma minoria de eleitores, que são ou ricos que querem eleger seus representantes ou pessoas influenciadas pelo gasto de dinheiro nas campanhas. É óbvio que, uma vez eleitos, os políticos devem retribuir os bilionários que financiaram suas campanhas. Assim, eles acabam servindo como representantes dos interesses dos grandes monopólios e dos ricos. Como disse Noam Chomsky, ativista social e comentarista político do MIT, a influência dos ricos na formulação de políticas é diretamente proporcional ao seu nível de riqueza.
Na prática, a política do dinheiro nos Estados Unidos permeia todas as etapas das eleições, da legislação e da implementação de políticas, de modo que o público em geral não tem como participar da vida política. Apenas os ricos podem desfrutar dos direitos políticos garantidos pela Constituição. Nesse sistema político que serve a uma minoria privilegiada, não se pode esperar nenhuma política que vá contra os interesses dos bilionários. Os próprios presidentes dos Estados Unidos foram sempre fiéis representantes dos interesses dos bilionários. A DuPont, um grande monopólio americano, declarou abertamente que os Estados Unidos são sua propriedade e que o país não pode existir sem os monopólios. O ex-presidente Lyndon Johnson admitiu que os monopólios são os acionistas do governo americano e que ele era apenas seu representante. Nos parlamentos dos países ocidentais, a adoção de leis e decisões é apenas um procedimento para legalizar o que já foi decidido pelos capitalistas monopolistas e seus representantes fora do parlamento. Não é por acaso que um professor universitário americano disse: a democracia americana atual é apenas uma democracia formal, não uma democracia real. O sistema multipartidário, descrito pelos ocidentais como democracia política, é apenas uma ferramenta para impor uma ditadura antipopular. Desde o início, o multipartidarismo é um sistema partidário que existe na sociedade capitalista e serve inteiramente aos interesses dos capitalistas. Quando os políticos ocidentais defendem o multipartidarismo, seu objetivo não é garantir uma verdadeira democracia nas atividades partidárias e nas eleições. Eles querem apenas encobrir as relações de classe antagônicas e a opressão dos governantes na sociedade capitalista, onde as pessoas estão divididas em diferentes classes e camadas sociais, com um manto de democracia. Na sociedade capitalista, apenas os partidos que representam os interesses da classe dominante têm uma posição privilegiada. Na realidade, quem controla a política não são os partidos, mas os capitalistas monopolistas. O Estado e os partidos funcionam de acordo com a vontade dos capitalistas monopolistas, que detêm bilhões. Os capitalistas monopolistas precisam dos partidos como ferramentas para apoiar politicamente sua ditadura e como cortina de fumaça para esconder a política de violência. Nos Estados Unidos, os capitalistas monopolistas criaram os partidos republicano e democrata há muito tempo e, sempre que necessário, alternam o jugo da política reacionária para continuar conduzindo a carruagem do capitalismo. Os dois partidos travam uma competição feroz pelo poder, e isso se tornou institucionalizado. Os pequenos partidos não ousam se colocar ao lado dos dois grandes partidos, que representam os interesses dos grandes monopólios e dos ricos. Esses partidos menores apenas desempenham um papel secundário, colocando um véu de consenso democrático sobre os privilégios e o poder dos partidos republicano e democrata, que defendem os interesses dos monopólios. Quando os pequenos partidos ameaçam os interesses dos capitalistas monopolistas, eles não hesitam em suprimir e reprimir suas atividades, chegando até a dissolvê-los pela força. A história demonstra isso claramente, e a situação não mudou. As classes privilegiadas usam inúmeras leis repressivas e um vasto aparato de opressão para monitorar e restringir constantemente as atividades dos partidos progressistas, das organizações sociais e dos movimentos dos cidadãos comuns. Eles fingem garantir a democracia, mas, quando seus interesses são ameaçados, não hesitam em usar a força bruta. De acordo com o Brennan Center for Justice, a polícia de New York, nos últimos 10 anos, monitorou reuniões públicas, rastreou cidadãos e seus contatos sem provas e usou redes sociais para atividades ilegais, sem enfrentar qualquer responsabilidade. A apatia política, a rejeição aos políticos e a insatisfação aberta com o governo que se observam na sociedade capitalista não podem ser vistas como meras coincidências. O sistema parlamentar e o multipartidarismo, descritos pelos ocidentais como democracia política, esmagam brutalmente os direitos autônomos das massas trabalhadoras. Geralmente, durante as eleições no mundo ocidental, os candidatos fazem inúmeras promessas para conquistar o apoio dos eleitores, prometendo criar empregos e melhorar a qualidade de vida com gastos generosos. No entanto, essas promessas são apenas ilusões, impossíveis de serem cumpridas. Na sociedade capitalista, o monopólio do poder por uma pequena elite privilegiada inevitavelmente resulta na violação dos interesses da grande maioria. Um exemplo claro disso é a incapacidade dos Estados Unidos de controlar os crimes com armas de fogo, que ceifam muitas vidas.
Nesse país, a questão das armas tem sido um tema de debate constante, mas nunca foi aprovada uma lei que pudesse efetivamente controlá-las. Isso ocorre porque os interesses das empresas de armas, que lucram enormemente com a venda de armas, são priorizados em detrimento da segurança pública. A situação não é diferente em outros países ocidentais. Direitos humanos básicos, como o direito ao trabalho dos desempregados e o direito à sobrevivência dos desamparados e órfãos, são facilmente ignorados no parlamento, sob o pretexto de consenso democrático. É evidente que o sistema parlamentar e o multipartidarismo ocidentais, que ameaçam os direitos das massas trabalhadoras, não podem ser considerados uma verdadeira democracia política. Eles apenas geram graves crises políticas e econômicas. A realidade de alguns países que adotaram o sistema parlamentar e o multipartidarismo sob pressão e persuasão ocidentais, resultando em desordem social, caos e conflitos, comprova que a democracia ocidental não é um modelo, mas sim uma fonte de problemas. Do Rodon Simon. Obrigado por assistir. Não se esqueça de dar like, se inscrever no canal e compartilhar. Visite novacultura.info para participar do nosso grupo do livro e assinar o jornal Rumos da Luta. Links na descrição.